Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues e estou aqui com mais um tema da Palavra do Senhor. Na verdade é uma sequência. Nós começamos falando sobre o que impede a manifestação do anticristo. E dentro desse tema nós entramos na questão da palavra apostasia, especialmente como ela é conhecida hoje. Não é uma revelação nova. Na verdade, a questão é a verdade do original que ficou escondida. Ela ficou até por interesses que nós vamos transmitir aqui. Então a palavra apostasia é o segredo da interpretação de 2 Tessalonicenses, e é o texto, e é esta palavra dentro desse texto que nós vamos estar compartilhando com vocês e deixando aí naturalmente, como eu sempre faço, deixando vocês tirarem as suas próprias conclusões. Apostasia, a verdade do original que ficou escondida. O texto de 2 Tessalonicenses 2, versículos do 3 ao 4, 6 ao 8, que diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Sobre essa questão de aquele que o detém, o texto no original, no vídeo anterior, eu já esclareci isso. Dei uma abordagem sobre a palavra apostasia, mas fiquei de gravar este vídeo para trabalhar melhor com esta palavra, um vídeo só específico sobre isso. Nos dicionários gregos, quando nós analisamos o texto, como a corrigida fiel, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. A palavra apostasia, ela não foi traduzida. A apostasia é uma palavra grega que foi transliterada para a língua portuguesa, assim como a palavra apóstolo, que foi a palavra apocalipse, são palavras bíblicas que não foram traduzidas, elas foram transliteradas, quer dizer, se pegou as letras no idioma, no caso aqui o português, na língua portuguesa, que equivale à grega, e a palavra passou a incorporar as palavras do dicionário, as palavras usadas, no caso, pelas nações que falam a língua portuguesa, mas, no geral, ela passou a ser utilizada em praticamente todas as traduções, sendo usada assim, correto? Então, assim, a palavra apostasia ela acabou não sendo mais traduzida nas Bíblias, mas transliterada, que é representar os caracteres do grego por caracteres correspondentes no idioma a ser traduzido, aqui no nosso caso em português. Os dicionários gregos James Strong e Liddell Scott dão 4 significados para apostasia, e a gente conferindo outros dicionários também, eles também, de uma certa maneira, estão dizendo a mesma coisa. Ela tem 4 significados: a rebelião, partida, distinção e distância. A palavra rebelião, ela na verdade é uma deserção militar, certo? Que é o único significado conhecido da palavra, que ficou sendo popularizado como apostatar da fé, é uma rebelião da fé, é uma deserção da fé. Mas também no sentido de partida, que é uma saída, é um afastamento físico, é uma palavra de onde vem a palavra divórcio, que se separa os corpos, é um desaparecimento. Também o terceiro significado, que é distinção, e o quarto, distância. Interessante é a discussão que se tem acerca do vocábulo apostasia. E ele não é novo, tá? Nesse texto sagrado de 2 Tessalonicenses, como nós estamos falando aqui, capítulo 2, versículo 3, devido aos diferentes pontos de vista escatológicos que são dados para o referido vocábulo. Combs afirma que o primeiro a interpretar a apostasia com o significado de partida foi E. Schuyler English, no texto Rethinking the Rapture, repensando o arrebatamento, por volta de 1949 e 1950, na revista Our Hope, Nossa Esperança. Como exposto na visão de Schuyler English, Uma vez que o termo apostasia refere-se à partida, esse texto significa dizer que o arrebatamento precederá o dia do Senhor, conforme descreve Ais.
Entretanto, nas versões oriundas na tradução de João Ferreira de Almeida, para o português o significado do referido termo é tido como rebelião e abandono. Apostasia, vem do grego apóstasis, é um substantivo e encontra-se na mesma forma de Atos 21, 21. Lá está escrito: e foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos nem andar segundo os costumes da lei. Vale ressaltar que para se chegar a uma conclusão ou definição do termo, é necessário delimitar seu uso frequente, quer nos evangelhos, quer nas epístolas, quer nas cartas pastorais, pessoais e apocalíptica, no Apocalipse. Porém, como se vislumbra o referido termo, ele é usado apenas 2 vezes no Novo Testamento, como visto em 2 Tessalonicenses 2:3, que é o texto que nós estamos analisando, e Atos 21, 21, que foi o texto que eu acabei de ler para vocês. Desta forma, para esclarecer um termo ou vocábulo que se estuda, é imprescindível dissecar a raiz da palavra, mas também sempre levar em consideração o texto no qual o vocábulo está inserido, concomitantemente no contexto imediato, isto é, anterior e posterior, como adverte Carson. Assim sendo, para chegar a um veredito, cabe ao artigo esclarecer os pontos de interpretação com respeito à análise léxico-sintática e análise contextual para se dirimir quaisquer dúvidas concernentes ao termo apostasia. Dessa forma, o objetivo desse estudo, desse vídeo, é avaliar o real significado do termo apostasia em 2 Tessalonicenses para explorar seu sentido em diversos contextos, como descrito, e veremos o significado do termo e suas possibilidades lexicais. O substantivo grego apostasia é usado somente 2 vezes no Novo Testamento, como eu já disse, além de 2 Tessalonicenses 2:3, também em Atos 21, 21, texto que já li. O referido vocábulo ele é composto do grego apo, de istemi, está. Destarte, apostasia pode ser definida como longe de, ou saída, partida, olhando o radical grego. O léxico grego de Liddell e Scott define as palavras apostasia no sentido primário de deserção, revolta, já no sentido secundário como saída, partida, desaparecimento. A forma pela qual, inclusive esse Liddell e Scott, na língua inglesa, ele é muito apreciado, esse dicionário, pelos teólogos e estudantes da Bíblia na língua inglesa. A forma pela qual, tanto que quando eu adquiri esse dicionário, ele vem em inglês, ele não foi traduzido em português, como é o caso do James Strong. A forma pela qual as palavras estão em um contexto é determinante para que se entenda o seu real significado. Você não pode, então, tirar a palavra fora do seu contexto. Para captar o sentido das palavras, é imprescindível compreender como funciona a língua que se estuda. Tal ciência é denominada semântica, e por sua vez, ocupa-se em desvendar o significado das palavras, cujo resultado será uma definição clara. Então, é importante a gente não olhar a tradução ou o significado da palavra pela tradução em português, porque ela é uma tradução, não é o termo original, correto? Dito isto, cabe ressaltar que a palavra pode ter mais de um significado, denominado pelo termo técnico de polissemia. Vale frisar que a presente pesquisa não se aterá aos demais conceitos linguísticos, mas apenas ao conceito de polissemia. Gruden, Collins e Schreiner adverte que muitas vezes são desconsiderados na exegese o princípio da polissemia, uma palavra ter muitas significações, e o grego é comum isso. Tal falta de atenção leva-se à falsa ideia conhecida como ilegítima transferência da totalidade de sentido, denotando que as palavras podem ter vários significados em diferentes contextos, sendo que em cada contexto há um sentido diferente do termo. Então é importante dizer isso. Isso posto, o referido vocábulo não foi traduzido e sim transliterado, denominando-se assim como uma simples palavra, apostasia. É notório que seu sentido primário significa abandono espiritual, moral ou doutrinário concernente à fé. Entretanto, como relata Erickson, que são todos estudiosos do grego, pode ter acepções secundárias, tais como desaparecimento e partida. Assim sendo, serão elencadas as aparições do termo apostasia, que ocorre 2 vezes no substantivo, no Novo Testamento, Atos 21,
Apostasia refere-se a abandonar Moisés. Já no segundo caso, em 2 Tessalonicenses 2,3, é um exemplo claro de abandono contra Deus. No entanto, apostasia em sua forma verbal, afisteme, ocorre mais de 15 vezes no Novo Testamento e apenas 3 vezes refere-se a um desvio da fé. Então, assim, no sentido apostasia, que tem a forma verbal, afisteme, de onde vem essa palavra, ela aparece 15 vezes no Novo Testamento, mas somente 3 vezes ela se refere ao desvio da fé, o abandono de Deus ou da religião. Porém, em outras 12 ocorrências, ela quer dizer partir, partida. Então, na sua maioria, 12 vezes, bem, uma maioria bem absoluta. Existem outros textos que trazem o mesmo significado de apostasia como afastamento ou abandono espiritual e estão, por exemplo, 1 Timóteo 4,1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé por obedecer os espíritos enganadores. A espíritos enganadores é ensino de demônios, né? Aí nós temos o verbo, aí nós temos o verbo apostasion. Lucas 8:13. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. Aqui nós temos o afisteme. Todos eles são assim. Hebreus 3:12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Então temos aí apostenai. Descreve-se outros exemplos de afastamento, contudo não no significado espiritual ou doutrinário, e sim no afastamento físico, em Lucas 2,37. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. Aqui ele aparece no sentido, ela se afastava, não se afastava do templo, então ela não partia dali, né? Nós temos aí então o verbo já sendo usado no sentido de partida física. Em Lucas 4,13, e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Aqui nós temos mais outro exemplo da palavra significando ausentou-se, ele saiu dali, né? Partiu dali. Em Lucas 13:27, mas ele vos dirá, não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós, todos os que praticais a iniquidade. Aqui também nós temos apostete, que está dizendo aí no sentido de partida física. Em Atos 12:10, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então aqui também está no exemplo, no sentido físico, né? Partida física. Em Atos 15:38, mas Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Quer dizer, mais uma vez, nós temos aí apostanta, né? Que o verbo está indicando uma partida física, correto? Em Atos 19:9, mas como alguns deles se endureceram e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Aqui também o sentido da palavra está apostas, né? Ele está no sentido de se retirar fisicamente, uma partida fisicamente. Em 1 Timóteo 6,5, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais. Então, se apartar aí também, ele está no sentido de afastamento físico, né? 2 Timóteo 2,19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, mais uma vez, aqui nós temos o aposteto, né? O verbo está, a apostasia está aí no sentido também de partida, no sentido físico. Em 2 Coríntios 12:8, por causa disso 3 vezes pedi ao Senhor para que o afastasse de mim. Aqui nós temos também
aposte. A palavra, dessa forma, considera-se também palavras afastamento, partida, saída. Então elas são usadas para sair, partir do templo, Lucas 2,37, afastar-se de pessoas, Lucas 14,13, 13,27, Atos 12,10, Atos 15,38 e Atos 19,9. Afastar-se de homens ímpios, 1 Timóteo 6,5, da iniquidade, 2 Timóteo 2,19 e do corpo, 2 Coríntios, 2 Coríntios 12,8. Portanto, na comparação do vocábulo em seu contexto, nesses textos todos no original, o sentido secundário partida do verbo afisteme torna-se primário ou principal, quando comparado com o substantivo apostasia, abandono espiritual. Entretanto, destaca-se que o significado da palavra partida poderá ser física ou espiritual, sendo esta última caracterizada com abandono da fé ou de Deus. Como o vocábulo apostasia foi traduzido pelos primeiros tradutores bíblicos? Uma pergunta que precisa ser respondida. A tradução da Bíblia em 2 Tessalonicenses 2,3 é feita como retirada ou partida. Destaca-se que a versão King James se desviou dessa tradução e a palavra apostasia foi traduzida por abandono, afastamento espiritual, ao ser apenas transliterada. Conforme Rawls, dentre as primeiras versões inglesas que traduziram apostasia como partida e saída, nós temos, considerando o 2 Tessalonicenses 2,3, a Vulgata no século IV, que ele traduziu, Nequis vos educat ulo modo quonian, nise veneriti dissessio, que é partida, primum et revelatus fuerit homo peccati filius perditionis. Ninguém de modo algum vos engane. Em português, essa tradução da Vulgata. Pois, a menos que venha primeiro a partida e se revele o homem do pecado, o filho da perdição. Então, já lá no século, que é o que a gente tem aí de mais velho. A Bíblia Wycliffe, essa é de 1384, ou Wycliffe, que significa, traduzida como sem que primeiro venha a partida. A Bíblia Wycliffe Purvey, 1388, sem que primeiro venha a partida. A Bíblia de Tyndale, 1526, que traduziu sem que primeiro venha a partida. A Bíblia de Coverdale, de 1535, que traduziu sem que primeiro venha a partida. A Bíblia Cranmer, que 1539, sem que primeiro venha a partida. A Bíblia Great, de 1540, que traduziu sem que primeiro venha a partida. A Bíblia de Geneva, 1560, traduziu partindo. A Bíblia British, de 1576, traduzindo partindo. A Bíblia Reims, 1582, traduziu como revolta. Então essa já deixou no sentido de apostasia como está hoje. A Bíblia de Beza, de 1583, partindo. E a Bíblia de Genebra, de 1608, um pouquinho antes da King James, partindo. Incrementos a partir da versão do Rei Tiago, a famosa King James Version, produzida em 1611, e as versões que vieram após esta mudaram a tradução de apostasia para partida, transliterando apenas apostasia, para ficar com o sentido de rebelião, abandono, afastamento espiritual. Então, no começo, até 1610, as traduções traduziam, na sua maioria esmagadora nos idiomas, como partida. Depois, então, a King James começou a apenas transliterar. Ela não traduziu mais. E ela então deixou o sentido de rebelião, que é o sentido primário. Anote-se que nunca nenhuma simples razão foi dada para os tradutores modificarem as suas versões de partida, desaparecimento para rebelião, afastamento espiritual. Quer dizer, não houve nenhuma explicação técnica. Dessa forma, fica nítido que para o termo apostasia existem dois significados diferentes, que podem ser entendidos como abandono da fé ou de Deus, ou do Evangelho, ou ainda como partida. Os significados devem ser interpretados à luz do sentido do texto, e com este objetivo, passar-se a analisar a apostasia nas duas cartas aos Tessalonicenses. A questão é essa, então, por que a King James fez isso? Por quê? Porque normalmente quando há um erro de tradução, os tradutores colocam uma nota, dizendo que se descobriu ali por regras do grego, etc. e tal. Em 1611, quando a versão original da Bíblia King James foi divulgada, os tradutores mudaram a tradução inglesa de partida para afastamento, abandono de fé, rebelião ou queda,
que implicaria em apostasia, apenas transliterando a palavra para o inglês. Então, transliterando, evitaram problemas. Tal mudança foi uma resposta, a questão foi essa. Essa mudança foi uma resposta teológica para a noção católica, a noção que a Igreja Católica tinha na época de que a reforma era uma rebelião contra a verdadeira igreja. Em vez disso, os protestantes viram as crenças católicas como a queda, ou grande apostasia. Então, para se defender, eles colocaram como sendo rebelião. Então, já para utilizar isso como meio de defesa da reforma protestante, como se a reforma precisasse disso. Isso significa que a mudança na tradução não foi baseada em pesquisa sobre o significado da língua original, mas numa polêmica teológica contra os falsos ensinamentos do catolicismo romano. Então, para combater, eles colocaram apostasia. É amplamente estabelecido que Schuyler English é tido como o primeiro pré-tribulacionista a propor que a partida, em 2 Tessalonicenses 2,3, que é o versículo que nós estamos analisando, é uma partida física e assim é uma referência ao arrebatamento pré-tribulacional. Todavia, a história registra que alguns homens já pensavam sobre isso antes da série de artigos de English em 1950. Disse que já em 1859, J.S. Massey apresentou a visão de que a partida se refere ao arrebatamento. Isso aconteceu durante uma conferência sobre profecias realizada em Los Angeles, nos Estados Unidos. Mais tarde, ele descreveu sua proposição num artigo publicado em novembro de 1895, em um periódico denominado Morning Star, Estrela da Manhã. Outro proponente anterior a English sobre a partida ser o arrebatamento foi o pastor batista John R. Rice, em um livro em 1945. Os críticos do pré-tribulacionismo, quer dizer, que creem que a igreja ela é arrebatada, não, a cumprimento de 1 Tessalonicenses 4, do 13, o 17, ele acontece antes da grande tribulação, né? É ensinado no Novo Testamento, onde ele é claramente citado. Onde ele é claramente citado? Temos que perguntar. Então, esses críticos, eles contendem e perguntam exatamente isso. Creio que outras, aliás, nós temos uma série de 5 mensagens falando especificamente, citando todos esses textos, ok? Creio que outras passagens ensinam também, entretanto, 2 Tessalonicenses 2 ensina que o arrebatamento deve ocorrer antes do dia do Senhor, isto é, a grande tribulação. O propósito do escrito de Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, aos crentes tessalonicenses em sua segunda carta foi de confortá-los e admoestá-los contra o falso ensinamento de que eles estavam vivendo os dias da tribulação. Se a apostasia se referisse ao abandono da fé antes da tribulação, como isso poderia ser confortador? Como? No entanto, se a partida for o arrebatamento, então há um conforto, já que eles serão resgatados e levados ao céu para estarem com o Senhor antes da vinda da ira da grande tribulação, que a gente explora bastante nesses vídeos. Da mesma forma, nesta passagem, a apostasia não se refere ao arrebatamento. A iminência se perde porque eles estariam buscando uma grande apostasia, ao invés de estarem buscando a Cristo, Maranata. Em verdade, essa verdade ficou escondida de nós. De 301 até 1610 foram 1309 anos em que as traduções de Bíblias traduziam segundo Tessalonicenses. 2:3, na forma em que o termo grego apostasia significa no Novo Testamento, ou seja, na sua grande maioria, uma partida, né, fisicamente falando. É impossível acreditar que por mais de 1000 anos a palavra foi traduzida errada para ensinamento da igreja. Aí nós estamos falando de tradução, não é uma doutrina nova, é tradução. Ainda mais considerando que a mudança na tradução não for por motivo teológico ou textual. Então a questão é essa, o que foi escondido foi a verdade do original. Traduções são sempre traduções, a gente tem que se basear sempre no original de todas as formas. Então algumas traduções, como eu já li aqui, né, a Vulgata, que traduz assim, a King James 1611, na sua segunda edição autorizada de abril de 2019, em português, ela traduz apostasia por separação, ela já faz essa mudança. Ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá sem que primeiro venha uma separação e que o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição. E coloca uma explicação. A palavra separação também pode ser traduzida como afastamento. Esse, pelo menos, nessa revisão, os revisores hoje, né, depois de 400 anos, aí estão colocando isso, né? A palavra separação também pode ser traduzida como afastamento. Ela traz a ideia de afastamento, rebelião ou renúncia da verdadeira religião.
Separação provavelmente se refere à deserção religiosa generalizada na adoração do verdadeiro Deus, que irá se intensificar no dia do Senhor por meio das obras do homem do pecado e de Satanás. Essa é uma nota que está na Bíblia, na própria Bíblia King James, a segunda edição autorizada agora de 2019, correto? Lembrando que houve uma mudança muito grande lá de trás. 2019 menos 1611. 408 anos depois, vem a nota dos tradutores para corrigir esse erro grotesco. Demorou, mas corrigiram. Uma visão alternativa é que separação se refere a um tipo de afastamento totalmente diferente, a partida da igreja da terra, conhecida como arrebatamento, que acontecerá antes do início do dia do Senhor. Fica bem evidente, então, falando aqui, que a palavra apostasia em 2 Tessalonicenses 2,3 deve ser traduzida como sempre foi, por partida, indicando exatamente o que o comentário da King James atual, a partida da igreja da terra, conhecida como arrebatamento, que acontecerá antes do início do dia do Senhor. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a partida e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, 2 Tessalonicenses 2,3. Essa verdade do original, que foi escondida por 408 anos e que por mais de 1.300 anos foi ensinado para a igreja do Senhor no mundo. O arrebatamento da igreja, que é descrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, em 2 Tessalonicenses temos a garantia profética de que será antes da grande tribulação. Sobre o arrebatamento em 1 Tessalonicenses 4, voltarei a falar num outro vídeo. Trarei coisas novas. Inscreva-se no meu canal, deixe o seu gostei. Deixe aí o seu comentário para edificar os irmãos. Compartilhe a mensagem, que Deus te abençoe. Está aí o sentido da palavra, né? Mas você também tem do seu livre-arbítrio aí e a sua opinião. Foi exposto isso, né? Você pode comparar com todas as traduções modernas, mas nós estamos falando aqui de original. Então, sim, não é uma nova revelação, simplesmente algo que está no original. Então, sempre que traduzo, eu sempre procuro trazer os vídeos meus, sempre com base nos originais. Se é Antigo Testamento, é o hebraico ou aramaico, dependendo do texto, e no Novo Testamento é o grego, como, né, o koiné, clássico, dependendo também o livro bíblico. Então, sempre trazendo para vocês do original, para que vocês tenham uma conclusão e possam tirar as suas próprias conclusões, tá bom? Então tá aí esse vídeo, espero que você tenha gostado, espero que tenha edificado a sua vida. Se, como a gente usa algumas terminologias, porque a gente está em estudo do original, você tem que pegar ensinamentos, a gente pega de mestres e professores e grandes tradutores e teólogos, é do grego, então o linguajar é meio complicado. A gente tentou simplificar, mas nem sempre. Mas quando eu cito as informações dele, eu tenho que ser fiel ao que eles escreveram, não posso aqui adulterar, né, as suas palavras. Então a gente traz isso sempre para a edificação de todos aqueles que acompanham os meus vídeos. Muito obrigado, que Deus abençoe. Se você não fez ainda, se inscreva no meu canal e compartilhe com outras pessoas que gostam de conhecer a palavra pelos originais da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.